modificação aqui de dias e horários em nosso canal e puxei o Fala Meu Povo para quarta-feira, para as quartas-feiras, às 11 horas da manhã. E lá na sexta-feira, às 11 horas da manhã, eu colocarei um outro programa sobre profecia. Bom, por falar em meu povo, fala meu povo, começo por saudar duas pessoas que comentaram no programa Chimarrão Profético de ontem, terça-feira, que eu recomendo que vocês vejam o programa, que é sobre esta tragédia, essa desgraça brasileira chamada Jair Bolsonaro. Não só como pessoa, mas como governo, como parlamentar, como biografia. É mesmo uma desgraça e uma negação do que é o povo brasileiro. Então, duas senhoras comentaram, e eu agradeço a elas por assistirem o vídeo todo e por comentarem. É uma honra, principalmente porque parecem ser trabalhadoras. Uma é a dona difícil de enxergar, dona Divina, dona Diva Oliveira, e a outra, que é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a dona Maria Otávia. As duas foram muito agressivas comigo. Isso não tem importância. Cada um dá o que tem, cada pessoa oferece o que lhe vai na alma. E elas me ofereceram isso nos comentários. O importante é que elas estão aqui. E me parecem ser duas trabalhadoras muito simples. A gente nota, inclusive, pelos erros ortográficos primaríssimos, e pela dinâmica dos erros de pontuação das frases, que são pessoas extremamente simples, que não tiveram vontade ou oportunidade de estudar, o que é pena, é lamentável. E que, apesar disso, tentam dizer que eu sou louco, sou burro e analfabeto político. Dizem que eu não sei nada sobre o que a dona Maria chamou de presidente, que não é mais, não é o povo brasileiro, tirou de lá, do Palácio do Planalto, o Jair Bolsonaro, Jair Joia Genocida Bolsonaro. Ela disse que eu não conheço essa peça que ela chamou de presidente. Porque eu sou analfabeto político. E ela disse que ele é um escolhido de Deus. Leiam lá os comentários das duas. Leiam aqui, aliás, está logo aqui embaixo. O vídeo anterior a esse aqui, de terça-feira, às 11 horas. O penúltimo, não o último antes desse aqui, o penúltimo. Terça-feira, às 11 horas, os comentários que elas fazem. Mostrando que elas se perderam. Dizendo que quem roubou foi aquele que elas chamam de Lula. Quer dizer, chamam o Bolsonaro de presidente, que não é mais, nunca teve condições de ser. E o presidente Lula, que foi eleito majoritariamente pelo povo brasileiro, chamam de Lula. E o acusam de ter malas de dinheiro no Banco do Brasil. E que eu não sei disso, né? Não, na verdade eu não sei disso.
eu gostaria que elas provassem isso, que elas mandassem notícia para cá, mandem fotos, mandem documentos, mandem o número da conta, onde estão essas malas de dinheiro, onde elas estão guardadas. Mandem provas, nós não podemos tolerar corrupção por parte de ninguém. Mandem provas, por favor. Está aqui é público, vocês escreveram aqui é público. Então, só faltam as provas. Porque quem fala algo tem que ter provas. Quem faz uma acusação tem que ter provas. Eu recolho aqui as provas do noticiário, recolho aqui as consultas que façam com pessoas que entendem da matéria. E há muitas provas sobre Jair Bolsonaro. E que eu falei, não falei nada pessoal contra ele, não tem nada. Não, eu tive a bênção de nunca travar nenhuma relação com esse senhor, com esse personagem. Porque ele faz mal para a gente. Eu não tenho mais paciência e idade para passar mal só por prazer de conhecer uma pessoa dessa. Não tem. Então, eu aguardo as provas de vocês. Porque vocês são trabalhadores, devem ser, no mínimo, trabalhadores em casa, não tiveram chance de estudar, e merecem o meu respeito. Eu respeito a classe trabalhadora, mas a classe trabalhadora não pode errar. A classe trabalhadora não pode se nivelar com a mesma régua, com o mesmo nível, se medir com a mesma régua da casta dominante, que mente, que manipula e que desgraça os outros. A classe trabalhadora não pode fazer isso. Então, mandem as provas, por favor. E a dona Maria Otávia, que é de Passo Fundo, disse que sente vergonha de mim, porque eu fiz o programa chimarrão.com.dom, tomando chimarrão, e ela disse que sente vergonha de mim, porque ela sim toma chimarrão de verdade, ela é passofundense. Pois, dona Maria Otávia, eu morei em Passo Fundo. O meu curso de graduação em filosofia foi feito em Passo Fundo, Universidade de Passo Fundo. Era meu reitor, o professor Padre Guareschi. E eu estudei em Passo Fundo. E eu sou alegretense, dona Maria Otávia. Cidade tão gaúcha quanto a sua de Passo Fundo. E lá você toma chimarrão sempre, manhã, tarde e noite, quando se pode. E eu nunca, apesar de morar no Centro-Oeste, de ter morado em Mato Grosso do Sul, de morar aqui, e ter morado em Marília, São Paulo, ter morado em vários outros lugares fora do Rio Grande do Sul, de onde me origino, eu sempre tomei chimarrão. Agora, se a senhora sente vergonha, o que eu posso fazer? Eu gosto de chimarrão. Só não direi o nome da erva que eu uso aqui, porque a menos que eles paguem o patrocínio aqui. Eu direi, mas uma erva muito boa. Buenache é uma barbaridade daí do Rio Grande do Sul. Não é aquela de Erechim, não é nem sei se aí em Passo Fundo tem. Mas uma erva que eu gosto muito, muito verde. E muitos pauzinhos, que a erva boa tem que ter pauzinhos e ser muito verde. E orgânica, como é essa que eu uso. Certo? Gurias, continuem comentando aqui, não importa o que vocês queiram comentar, mas comentem. Mas quando vocês fizerem alguma acusação contra alguém, provem, por favor. Citem as fontes. Nomeiem quem possa ser testemunhas. Se o presidente Lula tem malas no Banco do Brasil, e me causa espanto isso, estranheza, porque aquele que foi seu presidente, o capiroto, o capetão Jair Bolsonaro, até agora há pouco tempo mandavam também no Banco do Brasil, através da gente dele que dirigiu o Banco do Brasil. E eles nunca falaram nisso? E as senhoras, as duas falam? Então provem. Quem é do povo não pode falar pelos cotovelos, não pode falar só porque tem raiva, só fica com raiva porque exercem a mesma lógica do comportamento fascista adotado por Jair Bolsonaro. Acusam, chamam a gente de mentiroso, de louco,
quando a senhora, Dona Maria Otávia, cometeu uma heresia, dizer que Bolsonaro é escolhido de Deus. Mas como Deus vai escolher um genocida? Como Deus vai escolher uma pessoa que traiu a sua pátria? Um fujão que fugiu do Brasil para os Estados Unidos? O escolhido de Deus? Bom, o assunto de hoje, além desse, porque faz parte do Fala Meu Povo, e nós não temos que só ouvir as coisas boas do nosso povo, temos que ouvir também os seus besteróis, os seus deslizes, as expressões de seus fígados, seus intestinos, que muitas vezes funcionam com material produzido, reunido do estômago e de outros lugares, passando pelos intestinos, e usam no cérebro. Nós temos que ouvir também o nosso povo, como acabamos de ouvir essas duas senhoras. Uma que tem vergonha de mim porque eu tomo chimarrão, então paciência, eu continuarei tomando chimarrão. Ouviremos agora um vídeo. Um vídeo de alguém que não fala pelos cotovelos. De alguém que não fala por ouvir falar. De alguém que não fala com as emoções, com os sentimentos somente, mas que conhece porque se trata de um professor universitário. Se trata de um intelectual com doutorado e pós-doutorado, que é o professor, doutor, advogado Pedro Serrano. Nós ouviremos uma fala dele sobre o presidente Lula. Esse que as duas aqui mencionadas acusam de ter malas de dinheiro no Banco do Brasil. O que um homem com o saber do Pedro Serrano diz sobre este nordestino, sobre este ex-metalúrgico, sobre este que ascendeu do meio da classe trabalhadora para chegar pela terceira vez à presidência da República, fazendo já registrados pela história 2 governos absolutamente constitucionais, como diz o doutor Pedro Serrano, absolutamente iluminados pela inclusão, pelos direitos humanos, pela noção de desenvolvimento, pela compreensão de pátria, de independência nacional, de soberania nacional, de altivez, de conversação e negociação com outros povos. Ouçamos então o que diz professor, advogado, doutor, professor da PUC de São Paulo, uma das maiores universidades confessionais do Brasil e do mundo, respeitadíssima, fala sobre o presidente Lula. Depois eu complementarei desde a noção aqui do nosso canal para encerrar o nosso programa. O que é o Lula? O Lula é um nordestino com baixo grau de instrução, que vem do Nordeste, de um pau de arara, e tem sucesso. É presidente da República e, vamos ser objetivos, realiza 2 governos que foram os melhores, talvez, da nossa história republicana. Com tudo isso, isso movimenta numa elite de descendência europeia, que ou veio aqui para escravizar, utilizando de mão de obra escrava, ou veio aqui para ocupar o lugar do negro na ascensão social e no domínio da riqueza simbólica. Na hora que vê um pobre, um nordestino, atarracado, tendo esse sucesso, é natural que surja o ódio. Natural, nós temos que entender esse sentimento, que não é a razão única, mas é certamente um afeto que é importante. Eu sou spinoziano, acho que as coisas não se explicam só pela racionalidade, elas se explicam pela afetividade, né? Quer dizer, ou seja, nós temos um momento em que há um segmento das nossas elites, não toda ela, mas um segmento dela, que hoje tem muita força, que tem um ódio desse homem, não dele, do que ele representa. É o mesmo ódio que tem da juventude negra das periferias. É tudo igual. Então, é isso que nós estamos vivendo, nós temos que entender. A estrutura da exceção ela é sempre extremamente justa e persecutória.
E persegue o Lula por uma série de características. É um presidente pobre, pela questão étnica, é nordestino, o Sul não gosta de nordestino, essa é uma realidade. Há preconceito contra nordestino no sul-sudeste do país. Ele é vítima disso porque é só julgado por brancos do sul e sudeste. Isso tudo conflui. Quer dizer, o inimigo ele é étnico, o inimigo ele tem uma classe social, o inimigo representa a perspectiva de perder o controle. Nós estamos num país em que 20% da população, se muito, é branca, vive com constante medo de perder o controle dos privilégios que tem. Essa é a realidade, vamos dizer do como o país é. Nós não construímos uma nação brasileira, elite não quer integrar a nação. Esse elemento nós temos que observar. A única chance de civilidade que nós tivemos na nossa história foram dois momentos, a Constituição de 88 e esse período do governo Lula, que obedeceu à Constituição de 88. Não houve governo que cumpriu mais a Constituição de 1988 que o do Lula. Isso é ponto, qualquer constitucionalista quando olha vai observar isso. A Constituição determina o combate à miséria como um valor essencial da República. Então, ela determina essa integração de todos como nação. E houve um esforço nesse sentido. Quer dizer, então, é tudo isso que é o inimigo dessa elite que não quer perder seus privilégios históricos. Nós não estamos tratando com um problema secundário. O caso do Lula não é o Lula. Estamos tratando da nossa alma como sociedade, do nosso espírito, da nossa história, das nossas profundas contradições, do nosso lado sombrio. É isso que nós estamos lidando nesse caso. Pois está aí o que diz o professor Dr. Pedro Serrano sobre o presidente Lula. Como ele disse, vem um pau de arara, pobre, como a grande maioria dos nordestinos vem de lá, vinha de lá, para buscar saídas num estado famoso como São Paulo, mas se distribuindo por vários outros estados. Lá no estado da dona Maria Otávia, no Rio Grande do Sul, no estado onde eu me originei também, e onde eu tenho familiares muito amados, inclusive alguns deles defenderam Jair Bolsonaro, infelizmente, desgraçadamente. Lá no estado do Rio Grande do Sul, como você viu, muitos nordestinos de Salvador ou da Bahia foram escravizados pelas vinícolas mais conhecidas, produzindo vinhos e bebidas, das mais, até agora, respeitadas no mundo todo. Eu mesmo nunca mais comprarei nada dessas vinícolas. O presidente Lula, como nordestino, também chegou em São Paulo. Mas eu diria que, além do trechinho este, e acredito que é uma edição cortada de uma longa entrevista que ele deve ter dado, o professor Pedro Serrano, que, além do ódio que esta casta dominante, que eu não gosto de chamar de elite, porque ela não é esclarecida, ela não é intelectual, ela não é honesta do ponto de vista intelectual, ela não é científica, ela não é ética. Então não se pode chamar de elite uma casta que vive, como diz o próprio professor Pedro Serrano, ainda dos rescaldos da escravatura. Se fez lá, proclamou uma república para ela. E quer o Brasil inteiro somente para ela. E por isso o ódio ao que o presidente Lula representa, que são os pobres, são os nordestinos, são os indígenas agora, cuja causa ele abraçou ampla e profundamente, é a classe trabalhadora em todos os seus setores, são as mulheres, inclusive com a sua esposa, como feminista, defendendo a causa feminina. Além disso, o presidente Lula adquiriu uma grande sabedoria, sim, uma grande sabedoria política, porque não precisa ser intelectual
diplomado pelas maiores universidades, e ele é um dos presidentes que mais recebeu títulos de doutor honoris causa, reconhecidos, dados pelas universidades, é o nosso presidente. O presidente Lula é dotado de uma grande genialidade, uma grande sabedoria, que é natural também no nosso povo. Isso o professor Pedro Serrano não destacou, mas é preciso destacar. O nosso povo é brilhante, é inteligente. Tudo que precisa fazer diariamente para enfrentar as exclusões, as humilhações, os preconceitos, as discriminações, ainda mais se depender de onde vem, como, por exemplo, do Nordeste, o nosso povo precisa ser muito inteligente. E o presidente Lula é. E ele encaminhou muito essa sua sagacidade intelectual, essa sua sagacidade inteligente para o caminho da negociação. E ali que eu acho que é preciso fazer uma observação sobre o presidente Lula, sobre a construção do seu governo, sobre a construção do seu plano de governo para o Brasil, com base na negociação. Porque tem que negociar com quem? Exatamente com esses calhordas, com esses parasitas que sugam as energias, sugam a economia, desde a escravatura e agora com o capitalismo que tem requinte de escravatura, como se vê todos os dias, quando na hora da crise, na hora de salvar os seus negócios, os primeiros que pagam a crise com o desemprego são os trabalhadores e trabalhadoras. É com estes que o presidente Lula sempre negocia. E sabemos, há críticas seríssimas sobre esta forma de fazer política, negociando como naquela história da lenda da raposa negociando com o galo tentando se esquivar da negociação da raposa, que não era nada mais, nada menos do que malandragem para comer as galinhas. Muitas vezes ocorre o que ocorreu em 2016, quando a política de negociação, colocando um membro desse mundo parasita no Ministério da Fazenda, no Ministério da Economia, Joaquim Levy, redundou em golpe de Estado. Com esses parasitas da casta dominante com quem negocia o presidente Lula, esses parasitas compraram o Congresso Nacional, como disse o Jucá, malandro, golpista, sujo, delinquente, marginal. Inclusive, o próprio judiciário foi comprado por estes parasitas que formam 1% da população, com quem se propõe negociar o presidente Lula. Neste governo de agora, eu vejo o presidente Lula somando toda a sabedoria dos seus 2 primeiros governos, do governo da presidenta Dilma, do primeiro governo e da metade da segunda legislatura, agora muito mais forte, negociando os interesses dos pobres, que evidentemente não são só parte do orçamento, mas são aqueles que produzem as riquezas, que foram empobrecidos porque excluídos, são membros da classe trabalhadora. E como eu disse em programa nesta semana, é preciso que nós, o povo brasileiro, não nos deixemos afetar por coisas terríveis como ocorreu durante o governo do capiroto, do capetão Jair Bolsonaro, que tentou fragilizar o máximo da resistência do povo brasileiro.
O fato de retirar o imposto sindical foi uma tentativa de tirar a força dos sindicatos, das centrais sindicais. E muitos atos, muitas ações, inclusive retirando o Ministério do Trabalho do governo, foram com o objetivo de fragilizar a classe trabalhadora. É preciso que a classe trabalhadora se organize, e se organize rapidamente, se mobilize, retome os seus sindicatos, retome as suas centrais sindicais, pressionem os pelegos, põem para fora os pelegos. Porque senão o presidente Lula, com essa política de negociação do galo com a raposa, pode virar raposa de novo, invadindo e mandando no galinheiro. Então me parece que isso nós precisamos reparar. Esse grande homem, inegavelmente um grande homem, um dos melhores brasileiros que nós temos no mundo, respeitado por todo o planeta, por todas as nações, que é o presidente Lula. Não é o tal de presidente escolhido de Deus da dona Otávia, que é o respeitado. Pelo contrário, nas fotos oficiais ele sempre foi deixado de lado. Os encontros do G7, G8, G20, G não sei o quê, ele ia comer lá fora nos bares pedaços de pizza porque não tinha lugar na simpatia das nações. O presidente Lula é respeitado onde ele chega, todos se aproximam porque sabem o que ele tem a dizer. Ele tem a propor, tanto para a salvação do meio ambiente, como a salvação dos milhões de pobres, 9 milhões de pobres que morrem de fome anualmente no mundo. Então, é preciso pensar. E é preciso, para concluir, pensar também em produção de mais homens e mais mulheres com capacidades que ultrapassem a do presidente Lula. Avancem, aproveitando todo esse legado que é do povo brasileiro que ele construiu, que ele vem construindo em favor do Brasil. Nós precisamos avançar. Mas este avanço só se dá, como a história nos ensina, como os grandes organizadores do povo consolidarem na história. É preciso que o nosso povo se mobilize, se organize, votar, como muito bem a burguesia gosta de dizer, que o voto é democracia. Não, voto é expressão, uma das últimas expressões da democracia. A primeira expressão da democracia, que tem que avançar, tem que se ampliar, tem que incluir mais, inclusive com a própria emancipação da classe trabalhadora, inclusive com as duas, incluindo as duas comentaristas do programa Chimarrão de ontem, que são trabalhadoras, levando a sério o que diz a Constituição. O poder emana do povo e em seu nome será exercido. O povo não tem que esperar que os outros exerçam poder por ele. Se sinta apenas representado, porque muitas vezes na hora H vira as costas para ele. É preciso que ele mesmo seja protagonista, ator dos seus interesses. Continuemos falando, meu povo. Abraços proféticos e revolução.